Iniciamos este debate, vamos falar de desporto, incluindo na Gala Templária, que vai decorrer no Hotel Vila Galé dia 1 de julho de 2025, incluindo no programa de debates, vamos incluir este mesmo debate sobre o desporto, com 4 convidados, todos com ligações ao desporto, os 4 com licenciatura em Educação Física e os 4 com formas diferentes de experiências diferentes de verem a forma como o desporto está hoje em dia. Vamos falar concretamente do desporto como complemento, desporto escolar, associativismo e também olimpismo. Bem-vindos a todos os 4. Começamos pelo Tiago Franco. Tiago, bem-vindo, estás de regresso a Tomar depois de alguns anos fora. Começamos justamente pela tua experiência e pelo regresso. O que é que estás a fazer? Muito boa tarde, obrigado pelo convite e para os meus companheiros deste debate. É uma honra e um privilégio estar aqui. Como eu tinha dito, haveria com toda a certeza pessoas com mais experiência, com mais capazes e presentes para também debater este tema. No entanto, eu sou de dizer que sim, de enfrentar estes desafios, e se foi este o convite e foi esta a aposta, aqui estou eu para tentar partilhar lá para casa e aqui com os meus colegas e amigos de longa data. É uma honra estar aqui convosco e debater estes temas que são tão importantes. Começamos com o desporto como complemento. O que é que tu perspectivas, na tua opinião, que tem que mudar no desporto? Eu não iria pelo que tem que mudar, mas iria pela apresentação, pela importância que é, e olhando aqui para o meu lado, estes 3 colegas que aqui estão, conheci-os através da prática desportiva. Nas várias práticas, quer a nível escolar, como a nível informal, quer nos clubes. Foi assim que conheci o Pedro, nos torneios em Vila Nova, brincarmos na rua, a jogar à bola, com o André, também vivências mais na adolescência, por ser mais novo, aqui com o Vasco, igualmente no verão e ação, nas férias desportivas. Era também um dos pupilos que na altura estava a entrar já na universidade, e a prática desportiva tem essas mais-valias no que diz respeito à socialização, para além daquilo que são os benefícios para a saúde. Como acabaste de apresentar, eu estive 12 anos em Timor-Leste, e as minhas aprendizagens e a minha maneira de estar e de ser, relacionando-se com a prática desportiva, a minha base de formação, talvez pelo meu pai também ser da área desportiva, eu desde sempre fui habituado a acompanhar o desporto. Como o meu pai fazia ciclismo, fazia atletismo, participava e organizava atividades aqui em Tomar, das 3 léguas, de diversas atividades, e acaba por ser um enriquecimento pessoal que nos permite preparar-nos a nível de criar e desenvolver a nossa personalidade, e ao mesmo tempo preparar-nos para integrarmos nesta sociedade, na partilha de experiências com outras pessoas. Em Timor-Leste, eu, pela minha maneira de ser, por todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida, a nível do desporto também, permitiu uma integração muito capaz, muito forte, que me permitiu também proporcionar e desenvolver projetos, a meu ver, bastante ricos, interessantes, muitos deles continuam a ser desenvolvidos por outros elementos, que era esse o objetivo, partilhar boas práticas, e o desporto tem essa mais-valia a nível social, para além dos benefícios da saúde. A nível de mudança de desporto, eu tenho a dizer que aqui, especificamente em Tomar, nós estamos aqui em Tomar, nesta maravilhosa cidade, e será sempre importante referir que é uma cidade rica a nível de desporto, de oferta desportiva para os jovens. Tem vindo a evoluir em nível de diversidade de modalidades desportivas, de oferta,
e penso que aqui o que tem vindo a diminuir é o número de jovens, ou seja, os jovens, a população tem vindo a envelhecer e os jovens atletas são menos do que aqueles que eram no nosso tempo enquanto praticávamos esse mesmo desporto. No entanto, a oferta é elevada, compete depois aos pais, dentro das disponibilidades que tenham, aproveitar estas oportunidades existentes, mas eu, no meu entender, tem vindo a evoluir progressivamente e acho que os resultados estão à vista em todos os níveis, quer nas organizações, nos eventos. Poucos desportistas e mais competição. Vasco, a tua perspectiva deste desporto como complemento? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos meus 3 colegas de painel. O desporto, nós e pelos anos todos de experiência que eu tenho tido, já nos vários locais onde passei, das várias formas como estive ligado ao desporto, é aquilo um bocadinho que o Tiago estava a dizer, é aquilo que nós levamos do desporto. E isso essencialmente são as pessoas, são as vivências, é a educação que nós enquanto técnicos conseguimos passar para as crianças e para os jovens, não só isso, não é? E não só o resultado, que às vezes se pensa demasiado no resultado desde muito cedo e deixa de ser um complemento positivo e passa a ser um complemento por vezes negativo, mas essencialmente isso, é que isso seja realmente um bom complemento e que nós, técnicos, profissionais da área, o consigamos fazer de forma a que isso seja realmente positivo e não negativo de alguma forma. Os meus anos de experiência já são alguns, principalmente ao nível competitivo, não é? Iniciando pela natação, com 13 épocas desportivas à frente de uma equipa competitiva e à frente de uma escola de natação, mais recentemente ligado a mais áreas desportivas como o judo e a ginástica e recentemente o hóquei patins, mas é isto que eu vejo. O que eu vejo é que cada vez mais temos que dar mais de nós técnicos para que seja realmente um complemento para as crianças e jovens, porque tudo o que se passa à nossa volta é um bocadinho contrário àquilo que o desporto pede e que o desporto exige, o foco, a atenção, o compromisso que cada vez parece que está-se a desvanecer o compromisso, e nós temos que tentar lutar por isso, e acho que é aí que está a nossa batalha e é aí que é a melhoria que podemos fazer relativamente a este tema, que é o complemento que o desporto terá na vida das crianças e jovens, essencialmente. E na terceira idade, podemos introduzir este tema, André? Boa tarde a todos, é um prazer. Sim, obviamente que o desporto na terceira idade será mais numa perspectiva de promoção da saúde, de manutenção das capacidades motoras de cada pessoa, não só das capacidades motoras, mas também das capacidades cognitivas, intelectuais, porque há muito trabalho que pode ser feito nessa área com a terceira idade. Deixa-me só aqui completar, que eu acho que é muito importante também a questão do desporto como complemento, que não só a questão da saúde, etc, mas eu acho também a transmissão de valores e de princípios, ou seja, que ajudarão os jovens e qualquer pessoa que o pratique a ter melhores valores, melhores princípios, questões de ética, e, portanto, o respeito pelo adversário, o lidar com a frustração, porque as vitórias, ok, toda a gente gosta, mas nas derrotas é que se aprende muito também, o trabalho de equipa, a cooperação, o respeito pelo adversário, etc. Portanto, o desporto é sem dúvida um grande complemento àquilo que vai ser a formação do homem e da mulher, pronto, de todos, da personalidade da pessoa. Pronto. Aqui, relativamente à questão da terceira idade, sim, exatamente, foi exatamente com essa faixa etária que eu comecei a trabalhar no município, há mais de 20 anos, também andava lá o Tiago, não é? E é sem dúvida aquilo que eu notava, era isso mesmo, ou seja, a companhia às vezes era aquele momento que as pessoas
com mais idade e que já estão mais isoladas, sozinhas, estão à espera daquele dia da aula para conviverem mais um pouco, também obrigá-los a sair de casa, a serem mais ativos, e isso é muito importante no envelhecimento ativo. Basicamente é esta também a minha opinião. Pedro Nunes, para terminarmos esta primeira ronda pelo primeiro tema, que é o desporto como complemento, na tua opinião, temos bom desporto como complemento em Portugal, no Distrito e em Tomar? Vou também fazer um bocadinho à parte, porque eles já falaram da parte social, da parte desportiva. Eu queria falar dentro do desporto como complemento e dentro da minha experiência como professor de Educação Física aqui em Tomar e também como treinador. O que eu noto muita falta é no desporto feito da forma como nós o fazíamos, autonomamente. Nós temos muito miúdo, muitos alunos que fazem o desporto, mas é sempre orientado. E eu noto que quando tu não os orientas, eles não fazem, pura e simplesmente. Portanto, eu acho que faz muita falta atualmente esse tipo de desporto, o desporto autónomo, em que eles vão brincar sozinhos. Neste momento os miúdos não vão brincar sozinhos. E tu, se não deres indicações, tu não vês miúdos a brincar na rua. Portanto, eu acho que é essencial tudo o que eles já disseram, mas vou acrescentar isso. O desporto deve ser feito como nós fazíamos. E eu noto que os miúdos cada vez chegam ao 7º ano, ao 5º ano, com mais dificuldades de coordenação, de lidar com os outros, porque não conseguem resolver os problemas, estão sempre à espera que seja o professor a resolver as situações. Portanto, não vale a pena estar a repetir, porque já sou o quarto, e eu queria só acrescentar este bocadinho, que eu acho que é muito importante. Eu acho que todos os colegas aqui, se calhar ele em Timor não tinha esse problema, porque eles lá brincam de certeza sozinhos. Agora, nós aqui, quem está ligado ao desporto, nota essa dificuldade. E soluções para isso, já agora? Soluções, olha, vou-te dizer, em casa, quando os miúdos eram mais pequenos, eu proibi-os de estar em casa. E eles ficaram a chorar, o que é que eu faço? E eu disse, não entra. Vão brincar. E eles, lá tiveram, passado meia hora, lá tiveram a brincar sozinhos. Os pais, neste momento, controlam muito. Têm que saber sempre onde é que estão. Eu percebo, são os filhos, mas nós, no nosso tempo, acho que os nossos pais também gostavam de nós. Só que nós brincávamos de forma totalmente autónoma. Eu saía de casa às 9, bicicleta, e ia lá almoçar quando estava com fome. Percebes? E eu acho que isso já não acontece, os miúdos já não têm isso. E então, nós o que é que notamos? Recebemos os miúdos, não conseguem saltar a corda, não conseguem fazer 2 saltos seguidos, têm medo de cair, quando caem não sabem cair. Portanto, eu noto muito isso. Pronto, eu acho que a solução é, se calhar, os pais darem mais liberdade, não é? Não sei. Mas é um ponto interessante, sem dúvida, essa perspectiva que tu agora deste aqui ao debate. Vamos avançar neste debate para o desporto escolar. E no desporto escolar vamos também perceber as vossas experiências e a forma como podemos também, na vossa perspectiva, alterar coisas boas e manter ou melhor, alterar as coisas más e manter as coisas boas. Tiago, o que é que tu tens para trazer ao debate neste aspecto do desporto escolar? Assim, o desporto escolar acaba por ser também a base e o salto da prática desportiva dos jovens para passarem para os clubes, propriamente dito. O desporto acaba por ser uma primeira oferta, o desporto escolar é a primeira oferta que acaba por ser casual para os próprios jovens, e a partir do desporto escolar acaba por ser uma porta de entrada para os clubes. Foi aqui sim que aconteceu, nomeadamente este ano com as minhas filhas, em que o desporto, as atividades extracurriculares, não propriamente o desporto escolar, mas acaba por estar inserido desporto dentro da escola, acabou por ser uma abertura, uma exposição de desporto e de atividades que podem ser uma oferta extra-escola, para que, caso haja esse interesse, os jovens possam dar início a uma prática continuada. Aconteceu isto especificamente no judo, passa publicidade, já não precisa de muita publicidade do judo aqui em Tomar, no entanto, tem essa mais-valia.
e é uma forma de despertar a consciência desportiva e contrariar aquilo que o Pedro acabou de dizer, que penso que é um problema estrutural da nossa sociedade atual. Eu estive 12 anos, a comparação que eu faço não é relativamente àquilo que se desenvolvia em Timor, mas sim aquilo que existia ou acontecia às crianças que nós tínhamos há 12 anos atrás e as crianças que temos hoje. A diferença já é abismal, mas são outras culturas, outras realidades. O próprio desenvolvimento do país, faço muitas vezes a comparação, eu estando lá faz-me lembrar Portugal, há histórias que eu ouvia dos meus avós, contada pelos meus pais quando eram crianças, era Portugal há 100 anos atrás, 150 anos atrás. Mas na realidade, e nos dias de hoje, comparativamente a há 12 anos atrás, sou totalmente de acordo com aquilo que o Pedro acabou de dizer, que as crianças têm dificuldade em praticar desporto sem ser sob a orientação dos professores ou dos treinadores nas respectivas modalidades. É um problema social. Eu neste momento não estou diretamente a dar aulas de desporto, estou no ensino básico, tenho a variante de educação física. No entanto, eu sinto dificuldades, a ansiedade que existe nas crianças. O tempo nesta primavera chegou, não tarda, estamos no verão, parece que ainda estamos no inverno. O facto de estarem muito fechados em espaços contidos e depois quando chegam à sala de aula reflete-se. É um ponto de vista que eu tenho a nível de defesa pelos comportamentos que têm relativamente à sua postura em contexto de sala de aula. Concentração, disponibilidade motora também. Ainda hoje fizemos uma visita aos bombeiros, subiram, eu estava na zona da descida do caminhão e a quantidade de alunos com dificuldades, alunos com 8, 9 anos, a descer as escadas, a grande parte deles foi com a minha ajuda para evitar ali algum acidente. Isto era impensável no nosso tempo, ou há 12 anos atrás, creio que as novas tecnologias, sedentarismo derivado também ao estilo de vida, à ocupação dos pais, às preocupações, já existiam nesses tempos, mas penso que as tecnologias é um dos fatores e os medos dos pais em deixar os filhos andarem a brincar na rua acaba por ser uma causa. Mais tecnologia, mas também mais regressão no que diz respeito à autonomia e tudo. Walter, Vasco, eu estou sempre a chamar Walter, não sei porquê. Continuo Estamos a chegar à Páscoa, acho que é uma boa altura de mas Vasco, oferecer a deixares aqui umas amendoazinhas. Exato. Um envelope, mas vai ter que ser mesmo uma caixa, porque é constantemente. Vasco, em relação ao desporto escolar, o que é que tu podes transmitir a quem nos segue neste debate? Concretamente, o que é que se passa? Ou seja, o desporto escolar são as escolas que escolhem as modalidades, são os professores, os alunos inscrevem-se porque querem. Como é que funciona o desporto escolar? Paulo, eu tenho uma relação com o desporto escolar e do modelo de desporto escolar, e tenho uma relação até quase de ruptura com aquilo que eu acho que devia ser o desporto escolar e que não o é. E uma opinião muito própria e muito crítica, apesar de já tive um atleta federado, não é? Que foi ao desporto escolar e que foi campeão do mundo de desporto escolar por Portugal. Pronto, mas não é isso que me faz mudar a minha opinião e não foi, penso que estes miúdos, até foi uma estafeta, no caso de natação, de 4% livres, que foi campeão do mundo escolar, mas não foi o desporto escolar que os fez lá chegar. E aqui começa a minha ruptura e o meu ponto de crítica em relação ao desporto escolar. O desporto escolar deveria ser, como o Tiago disse, que era, em certo ponto a base, mas no outro ponto não o é. E nós conseguimos olhar para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos e perceber o que é o desporto escolar e o que é que ele devia ser, ou como é que... E é simples olhar para as seasons de desporto nos Estados Unidos, não é? Há até um certo mês, são ali 4 meses de desporto escolar, não existe desporto federado, portanto só há, seja do basquete, seja da natação, seja do que for, só se trabalha na escola e para a escola ou para a universidade, mas quando eu falo é para a escola também, para o ensino antes, e a partir daí é a época do clube, ok? E o que é que isso faz? Faz com que isso seja realmente a base.
Porque na escola está aberta toda a gente e toda a gente consegue lá chegar. Pelo menos ir aos treinos de captação, pelo menos ir tentar, pelo menos a ver se chega à equipa principal ou não da escola, e depois há outras soluções. Coisa que não acontece aqui. O que é que acontece cá? É uma mais-valia, porque é mais uma oportunidade das crianças terem mais 1 hora, 2 horas, 3 horas de desporto na escola e de uma atividade, e que tenta contrariar tudo aquilo que aqui dissemos até agora relativamente ao sedentarismo e a isso tudo. Mas, por outro lado, não é isso que se está a alimentar e que poderia alimentar um bocadinho o desporto federado, porque não é feito da forma que isso possa acontecer. E daí esta minha crítica ao modelo do desporto escolar. E depois o que é que acontece? Acontece que os miúdos que estão no desporto federado nessa mesma modalidade é que realmente vão vingar depois nos campeonatos nacionais e são chamados às respectivas seleções nacionais de desporto escolar, por assim dizer, e vão aos campeonatos da Europa, do mundo, gimnasia, etc. Sim. Achas que devia haver 2 competições diferentes? Os que são federados e os que não são? Isso utopicamente seria o ideal, mas é impossível fazê-lo, porque depois ia desvirtuar um bocadinho, se calhar, a competição, principalmente das modalidades coletivas. Das modalidades individuais, se calhar era fácil de fazer, não é? Das modalidades coletivas era mais difícil de o fazer. Aquilo que eu digo é que, se nós conseguíssemos limitar ao fazer que realmente houvesse uma época escolar que não colidisse com a época federada, aí sim já poderia haver ali uma sustentação do desporto escolar, enquanto fazendo assim tudo a meio, não é? E não pensar uma coisa, não pensar na outra, não é? O federado não pensar no escolar e o escolar não pensar no federado, colida, e muitas vezes até acontece que, erradamente, e aí contra os da minha classe de treinador, que não deixam os atletas ir, porque o Sr. Pedro com certeza que sabe, e já aconteceu, o treinador não deixa ir o atleta ao desporto escolar, e que eu tive já variados atletas, não só esse que teve resultados muito positivos, mas outros que conseguiram ir além fronteiras, não é? O ano passado, o nosso atleta da natação, o Afonso Evaristo, esteve no Rio de Janeiro, se calhar nunca iria ao Rio de Janeiro, não é? Se não fosse o desporto escolar, porque pelo desporto federado não ia, porque é um miúdo que anda ali sempre a lutar pelo top 10, portanto nunca iria à seleção nacional, de certeza, de desporto federado, mas o desporto escolar conseguiu levar lá, portanto é bom nesse sentido. Eu acho é que não está feito da forma certa para conseguirmos ter aquilo que queríamos e ser realmente a base, mais uma base de sustentação ao desporto coletivo e ao eventual resultado depois do desporto federado e o eventual. E qual é a forma certa, Vasco, na tua opinião? Não há a forma certa, só depois de experimentar e de saber que ela é certa. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos e dividir a época em 2 pelo desporto escolar e pelo desporto federado, que poderá ser uma das maneiras de lá chegar, não é? Qual é que é a dificuldade? É combater, é quase impensável neste momento o desporto escolar combater o desporto federado nesse sentido e ir a educação, ou vamos chamar-lhe o Ministério da Educação nesse sentido, ir conseguir moldar agora o desporto das federações, as associações e as federações de desporto português, mas poderia ser um bocadinho por aí que podíamos ir, não é? Porque o que é que acontece? Dificilmente um miúdo que joga hóquei patins, vamos por aí, se vai inscrever no desporto escolar do hóquei patins e vai frequentar os treinos, não é? Porque não vai frequentar os treinos, ok? Porque já tem o seu treino à noite, já depois vai jogar, e acontece o mesmo na natação, que eu falo com muito conhecimento de causa, estão inscritos, não vão lá à quarta e à sexta à tarde, que neste momento são os horários do desporto escolar cá em Tomar da natação, mas depois são convocados para ir à competição, e lá estão na competição e a representar a escola ao seu mais alto nível e aquilo que podem. Nada contra isso, mas não vão ali fomentar, nem ajudar os outros, não é? Que podia ser uma forma, nem ajudar os outros a conseguirem obter um melhor resultado e uma melhor... Não é? Será uma concorrência prejudicial, André, na tua opinião? O quê? Entre as escolas e os clubes? Não, eu acho que não. Quer dizer, uma coisa... Aquilo que eu acho, e voltando aqui, não sei se foi ao Tiago, se foi ao Vasco que questionaram, ou seja, aquilo que eu acho é que
o desporto escolar em cada uma das escolas cá em Tomar é um bocado decidido com base nos professores e nas modalidades que esses professores que estão naquela escola que estão mais à vontade. Portanto, já como este ano, se tivermos um bom professor, um professor que está virado para o ténis, outro que está virado para a natação... Temos aqui um exemplo, o Pedro está virado para o hockey patins e faz voleibol. O hockey patins não é uma modalidade fácil nem barata de... Ok, estamos a falar das modalidades mais... Já agora, as modalidades que podem ser feitas no desporto escolar são todas? Desde que o professor e a escola assim o queira? Era aí que eu ia chegar, ou seja, neste caso... O que eu acho que poderia ser feito era, o município tem várias instalações e a escola também tem, e as próprias escolas têm as suas instalações. Ou seja, aproveitando eventualmente o conhecimento dos professores de educação física e até dos treinadores que existem no concelho e ter uma hora específica para cada modalidade em cada espaço. Por exemplo, poderíamos tentar ter um pavilhão disponível, talvez já quarta-feira à tarde, o pavilhão aqui, o pavilhão Patrícia Sampaio, esteja disponível para essa prática, certamente estaria. Portanto, se tivéssemos um professor que tenha horário para dar essa modalidade, puxemos por exemplo aqui se calhar o Pedro, que tem ali 2 horas para dar. Eu não estou a dizer dar hockey patins ao nível de federado, porque isso já temos os clubes que o fazem, mas para aqueles miúdos que queiram experimentar a modalidade, porque eu acho que o desporto escolar, nós estamos a virar isto muito para a parte competitiva e para a parte, mas é também para dar oportunidade àqueles que se calhar não vão para os clubes, porque ali a prática é mais, tem uma competitividade maior e depois é frustrante nunca ser convocado para ir jogar ao fim de semana, fazer parte sempre dos suplentes. Há de haver sempre esses que têm que ficar no banco, não é? Para haver uns titulares, alguns têm que ficar no banco e outros não vão ser sequer convocados e, portanto, se calhar era importante termos aqui disponibilizar espaços e sítios para eles poderem praticar e experimentarem as modalidades. Se calhar isto é um bocado utópico, teria que haver aqui uma boa coordenação entre escolas, boa vontade entre toda a gente, mas talvez assim pudesse ajudar um pouco a... Não digo que seja a solução, aqui é a solução entre aspas que o Vasco apresenta, ok, mas epá, será que nós conseguimos diferenciar 4 meses para uma prática, para a prática e depois a partir daí 8 meses para a prática federada? Não sei, pronto, teria que também analisar, desconhecia o modelo americano, mas pronto, eu acho que... Pedro, em relação ao desporto escolar, tu tens uma experiência nesta altura um pouco mais abrangente do que os restantes, porque estás ligado ao projeto de voleibol de desporto escolar. Voleibol, por isso é que também vou complementar. Voleibol, porque eu sou do hóquei, né? Mas também gosto de futsal, e se fosse para a minha preferência, inicialmente, porque eu comecei na Jacome, estive lá 3 anos e agora estou na Santa Maria há 4. Era futsal, só que eu não faço, nós, por norma, nós temos preferência, mas eu vou para onde há clientela. Nós, por exemplo, na Jacome, eu queria meter futsal e alguém me disse, olha que aqui há muitos voleibol. Se há muitos é já para o voleibol. E comecei lá, também tive no voleibol feminino. Aqui, na Santa Maria, tem sido uma experiência engraçada, porque eu estava a dar aulas ao 3º ciclo, e por norma eu também tento ter grupos de equipa nos ciclos. Imagina, se eu tiver 3º ciclo, eu vou para os infantis do último ano e iniciados. Foi o caso. E eu, estava a dar aulas aos 7º anos e iniciei o voleibol feminino, porque por norma há sempre ali muita clientela. E as miúdas começaram do zero. E por isso é que vou um bocadinho contra o que ele está a dizer. Começaram do zero. Elas agarravam a bola, mas jogavam vôlei. Pronto, e agora estamos a jogar, não interessa os resultados, a gente tenta, né, sempre ganhar os jogos, mas estamos a jogar, elas já jogam vôlei, e isso é a maior satisfação, estás a dizer, porque elas, aqui não há clubes de vôlei, e é isso que eu estava a querer há bocado na conversa antes de começarmos isto. Na Jacome, eu ainda tenho ligação lá, então há 5 grupos de equipa de vôlei, infantis B, iniciados femininos, iniciados masculinos, juvenis femininos e juvenis masculinos, estamos a falar de 100 alunos. Na Santa Maria, mesma coisa,
Portanto, já estamos a falar em conjunto, 100 e muitos atletas. Era bom, isso é um do que eu acho que devia haver, uma coordenação com os clubes, porque há clientela para o vôlei. Não há clube neste caso. Não há clube que avance com o vôlei. Por exemplo, o ano passado, Pedrógão, Torres Novas, já estão no Nacional. Exatamente. Entroncamento tem. Sei que é um bocadinho mais, não é de uma forma tão competitiva como é o Torres Novas, mas também já há clube. E aqui eu acho que pode haver uma associação, um clube que queira pegar no vôlei, porque há muitos atletas. E por norma, também, não é bem, é aquilo que eu digo, os professores tentam sempre ir pondo, mas se houver clientela noutra modalidade, olha, vou-te dizer, tenho aqui uma cábula. Quantas modalidades lá temos na Santa Maria? Temos 15 grupos de equipa, 5 de voleibol, depois temos futsal, 2, voleibol, 5, ténis de mesa, ginástica artística, badminton, tiro com arco, ténis de mesa, já disse, canoagem, desporto sobre rodas, atividades ao ar livre. Pronto, isto ajuda muitos miúdos a entre aspas, pertencer a um grupo, a um clube, coisa que, por exemplo, as minhas miúdas, grande parte delas eram da ginástica, uma era do ténis, outra era dali e daquela, mas de vôlei um clube. Aquilo ali, elas são um grupo. E isso, só o desporto escolar é que dá. Percebes? Dá a possibilidade de eles praticarem novas modalidades. Posso falar? Sim, sim. Atenção, eu não sou tanto contra isso. Não, nós estamos a debater. Eu acho que é fantástico nós podermos dar, e aliás, e comecei o meu discurso logo por aí, por dizer que era mais uma oportunidade de nos tirarmos 2 horas, não é? Ou 1 hora daí. Do ecrã. Agora, aquilo que nós temos, que devia ser a condução do desporto escolar, ou queremos uma coisa ou queremos outra, não podemos andar ali no meio sem saber o que é que pretendemos. Pronto, e é nesse sentido que eu acho que deve haver uma condução e um objetivo claro sobre o desporto Mas escolar. Vasco, o modelo americano é um modelo muito, muito bom nesse aspecto, ou seja, sem dúvida. porque tem os campeonatos universitários e tem também já no secundário Logo, essa vertente. E aquilo que tu disseste também está muito bem dito, ou seja, os 4 meses para o desporto e depois para a competição, outros 4 meses, parece-me um grande modelo, mas isso, em Portugal parece-me quase impossível de implementar. Mas a vossa opinião é que conta. E neste aspecto, Pedro, o desporto escolar, achas que é fundamental nesta altura em Portugal? Eu acho que sim, porque muitos dos que lá estão não são federados. Mas, por exemplo, vou dar outro exemplo, que se calhar aí já vou de acordo com a opinião dele, que é o corta-mato distrital. Quem é que ganha? Os miúdos federados. E o Tomar, e os clubes, os miúdos, pronto, se calhar, se houvesse uma competição também para os que não são federados, dava a oportunidade, porque quem vai lá, acima aos nacionais, é sempre os que são federados, mas não deixam de ser, não deixam de estar na escola. Sim, vamos impedi-los de competir porque pertencem a situação. Mas deixa-me dizer o que é que eu acho que é difícil agora, eu senti isso no corpo. Eu acho que o melhor aí é chamares mais para fazer modalidades que não têm essa experiência. Foi isso que eu fiz, por exemplo. Quando fiz desporto escolar, e por acaso fui voleibol. Mas depois isto vai desembocar tudo numa competição. Depois, é que depois isto é tudo muito bonito. Nós lá, desporto escolar, tudo bem, mas depois corta-mato da escola. Já não vão todos lá, ao distrital, a Almeirim. Depois é Almeirim, já só passam. Portanto, isto depois entramos é que isto é tudo muito bonito, mas depois já há competição. Estás a perceber? Vou dizer qual é uma das grandes dificuldades, 2 grandes dificuldades que eu tenho com as miúdas. Elas estão no 9º, horário subcarregadíssimo, tem a quarta-feira à tarde, e eu marquei o horário, porque permitiu ali das 2 às 5, para ir apanhando umas que têm ao instituto, ou uma que tem explicação, porque é à tarde que eles têm livre, às vezes têm outra, mas têm atividades. Portanto, nós temos muito pouco tempo. Outro problema que temos lá, que é, e agora tive 2 semanas praticamente sem treinar, porquê? Porque há competições de outros
O que ele estava a falar, não, dava-me jeito, eu agora vou começar a chateá-lo. Estava a haver competição de badminton na Santa Maria, havia competição de futsal na EDNAP, e eu queria treinar, não tinha espaço, estava a chover, não podia ir para fora. Pronto, agora a próxima já sei, vou ligar ele. Está resolvido. Siga. Este Esteja debate disponível. também é para isso, para arranjarmos soluções Sim. e estreitar relações, claro. Em relação, queria também a vossa opinião, concretamente, àquela opinião que os clubes todos dizem, que vão buscar, que vão patrocinar, que vão expandir a modalidade dos clubes nas escolas. Isto é assim que acontece? Eu posso, Sim, talvez seja bom aqui alguém Eu que posso- esteja mais presente. eu posso falar, não é, por aquilo que fizemos, que é o que temos vindo a fazer com o Judo, não é, na Gualda em Paz, e que realmente o fazemos, não é? O fazemos com o projeto que lançámos há 2 anos, que denominámos o Judo para Todos, com a inclusão nas AECs, e com depois uma dinâmica de forma a que eles possam ir às competições federadas, damos essa possibilidade às crianças, que no final do ano sejam graduados todos num encontro final, e ainda mais, fomos um bocadinho mais longe e quisemos ser ambiciosos. Quando eu digo quisemos, eu e o Igor Sampaio, essencialmente, quisemos ser um bocadinho mais ambiciosos, e quisemos que fossem escolhidos X atletas, dependendo dos patrocinadores que tivemos. Neste momento conseguimos fazê-lo com 2 atletas, só com 2 alunos, que era terem uma bolsa no ano seguinte para frequentarem, no ano seguinte, quando eu digo ano seguinte é acabar o primeiro ciclo, não é? Portanto, no 5º ano de escolaridade, conseguirem ter uma bolsa de 1 ano de mensalidades pagas no clube, na Gualda em Paz, neste caso, para 2 atletas. Queremos expandir e gostávamos de ter 4, 5, 6, quanto mais melhor, assim haja patrocinadores e parceiros que queiram entrar neste projeto, e pronto, isto tem tido muito sucesso, temos conseguido chegar onde queríamos, e se calhar fica aqui uma dica no ar até interna para a outra modalidade, mas Quando também... tu dizes esse projeto foi concretamente criado com esse objetivo, a minha questão era mais se quando os clubes vão às escolas o recrutamento é efetivo, ou seja, conseguem trazer os miúdos para os clubes. Vocês acham que sim ou nem por isso? Os clubes vão às escolas? Eu acho Daquilo, que não vão. daquilo que eu tenho falado, sim. Todos dizem que vão, pelo menos de alguma forma, ou com AECs, ou com promoções, ou com dias As opens e tal. Ok. O basquetebol, Dias abertos. sei que Todos. teve O Hockey Patins o faz Hockey isso, o Patins Judo também faz, tem AECs, o basquetebol também já tem faz. AECs aqui, não é? Pronto, mas eu também não estou dentro, eu agora estou aqui a treinar, não estou muito ligado ao Sim, aquilo que eu acho é que ou há um projeto como este, não é? E outros, não é? Porque o basquete também tem as AECs, pronto, e vai lá porque há efetivamente essa atividade lá, e efetivamente isso sim é uma angariação e uma captação, ou ir lá mostrar um dia, não sei até que ponto é que isso é efetivo e realmente vai conseguir trazer aquilo que os clubes querem, porque vai lá mostrar um dia, aquilo passou, acabou, já não se fala. A ideia é que o basquetebol também está nas AECs. Sim, é isso que eu estou a dizer, sim. Fazem isso. Isso é que eu estou a dizer, o basquetebol está neste âmbito que o judo também está, não é? Aquilo que os outros clubes dizerem que vão lá, e até podem fazer um Open Day lá no dia, mas penso que a efetividade disso e realmente aquilo que eles pretendem pode não ser alcançado. Pronto, aquilo que é a minha ideia, não sei se estará certa, se não, mas aquilo que eu vejo, e vai também um bocadinho de acordo com isso, ou seja, os professores que estão nas escolas muitas vezes estão ligados a clubes, a dar treinos de atletas federados ou de iniciação, etc. E por vezes, obviamente, que fazem aí uma prospeção e uma divulgação das atividades que eles próprios, ou eventualmente nos encontros que eles fazem de desporto escolar, de ténis de mesa, de badminton não temos, não é? É pena que já fomos. Não temos badminton em termos de desporto federado, e Tomar já foi, sim, foi a única modalidade federada que eu, quer dizer,
em adolescente que eu pratiquei, foi badminton. Portanto, eu acho que é isso, ou seja, os clubes não vão propriamente, até porque se calhar não é muito fácil, com as questões que há hoje em dia em relação à segurança, não é assim tão fácil se calhar entrar nas escolas, se bem que um clube, não é, com a devida antecedência, fazendo os pedidos de autorização, conseguirá lá entrar, mas não é assim tão fácil, se calhar como era antigamente, nos nossos tempos, mas é isso, ou seja, o professor que está ligado àquele, pratica aquela modalidade ali no desporto escolar e à noite, ao fim do dia, está a dar os treinos na parte federada, se calhar acaba, olha, este miúdo tem jeito, queres vir lá experimentar, e eu acho que poderá ser assim um bocadinho que os clubes estão inseridos ou conseguem entrar na escola. Agora, propriamente, sim, poderão fazer uma atividade esporádica. Obviamente temos aqui a questão do basquete e do judo, que são dois exemplos, pronto, porque... E nota-se essa diferença, o crescimento do número de atletas, e aí que nós, na parte do associativismo, que já lá vamos, mas que fazemos essa análise do número, nós notamos, em termos de judo, assim, são números mesmo, eu diria que se calhar está no top 5 da modalidade com mais atletas federados aqui no concelho. Temos o futebol, que pronto, não há hipótese, não é, por toda a gente, mas... eu diria que a ginástica, sim, mas nós já temos uma grande tradição de ginástica por força daquilo que foram os nossos professores de educação física, o TNEC, pronto, essencialmente o TNEC, não é? E todos nós passámos na Gualdimpais, enquanto não passámos se calhar como atletas, mas quase todos nós fomos lá fazer as nossas aulas de educação física, realizavam-se lá. E não é à toa que a ginástica está tão enraizada e tão desenvolvida aqui no concelho. Tem a ver com este trabalho que tem muitos anos. Tem muitos anos, um dos primeiros empregos que eu tive foi no ginásio Clube de Mar, em 99, pronto. Pronto, mas a questão era isso que eu ia dizer, do basquete também teve um desenvolvimento enorme por também ter conseguido meter nas AECs, e isso vai puxar sempre miúdos para virem praticar ao fim do dia, porque os pais também procuram, a seguir à natação, que é aquela modalidade. Ok, eu não estou a considerar federados os alunos da escola de natação, e tu sabes que essa é a nossa discussão, mas sim, também são federados, e se formos por esses números, a natação é a modalidade com mais atletas federados, mas eu estou a falar de atletas federados com competição, nos quadros oficiais, ok? Pronto, mas, ou seja, a seguir à natação, olha, agora ele já está farto da natação, e agora o que é que eu vou fazer? Mas nós já sabemos que todos eles vão parar à natação primeiro natação, e depois, a seguir à natação, agora o que é que vão fazer? E pronto, e estas modalidades que foram colocadas nas AECs, nomeadamente o basquetebol e o judo, também há a natação no primeiro ciclo, mas isso é outra história, pronto, é um outro projeto também do município e das escolas e dos clubes, que são parceiros também na dinamização das aulas, mas é um bocado isto, ou seja, os clubes que conseguiram estas AECs estão a conseguir tirar frutos disto, por força de estarem junto ao desporto desenvolvido nas escolas. Passamos então para o cerne deste debate, que é o associativismo. Acho que é o tema que vamos talvez dar mais minutos, porque é um tema que me preocupa. Preocupa-me a mim, acho que preocupa a vocês e preocupa a todos. Porquê? Porque o associativismo está numa fase de transição e de renovação. O que é que tu achas, Tiago, que tem que ser feito para o associativismo não morrer? Antes de mais uma vez, para além da prática desportiva que existe aqui no nosso concelho, muito dela advém da dinâmica e dinamismo que existe nos nossos dirigentes de uma forma histórica a nível de associativismo. É uma cidade rica em tradições a nível de organizações, quer culturais, quer desportivas, a nível do associativismo, e partimos do cerne, da origem. O facto de o associativismo estar relacionado com a dádiva, a entrega de voluntariada do seu tempo, dos vários ditos carolas que vão de uma forma inicial desenvolvendo, criando as condições para que possam serem feitas as organizações e a criação de clubes, de eventos, quer a nível religioso, cultural, desportivo,
quer para jovens, quer para adultos nas várias comunidades, desde as aldeias até às cidades. Concordas com o modelo de associativismo, por exemplo, que o município desenvolve em Tomar? Neste momento, penso que existe uma promoção, um incentivo, mais do que nunca, aquilo que eu vou acompanhando, as ajudas dadas pela autarquia para o implemento, para o desenvolvimento e o crescimento, tem vindo gradualmente ao longo dos anos a aumentar a nível financeiro. E penso que aqui o grande problema a nível do associativismo, e pronto, vamos aqui debater este tema, tem a ver com quer o envelhecimento da nossa sociedade, aqui, que a nossa comunidade, e falta de jovens para poder dar continuidade e seguimento a estas práticas. Penso que é um cuidado e uma atenção que devemos ter, nomeadamente quem está inserido nas organizações, promovendo, e penso que todos nós, de alguma forma, iniciamos as nossas atividades através do associativismo, mesmo a nível desportivo, a parte do associativismo que nos deu e nos fortaleceu enquanto pessoas, enquanto estudantes e jovens, para que possamos mais tarde enverdar também pelos nossos cursos na área desportiva. Penso Tiago, que se não tivesse... se tivesses que criar um clube de voleibol em Tomar, qual era o incentivo que tu tinhas que ter para fazer isso? Para já, eu penso que aqui o mais importante é encontrar as pessoas disponíveis. Ou seja, o associativismo dá-se início pela disponibilidade de pessoas que possam, para além de gostar, é ter tempo, do seu tempo, disponibilidade para poder entregar daquilo que poderia estar em casa a tratar das suas coisas, ou acompanhar os seus filhos, a tratar das suas bricolagens, dos seus hobbies, e dar de si para a comunidade. De uma forma gratuita, numa fase inicial. Desculpa, mas isso é o que toda a gente diz, ou seja, toda a gente está sempre muito ocupada, toda a gente não tem disponibilidade, toda a gente tem mais que fazer do que dar 5 minutos ao associativismo. E esses 5 minutos, se cada um der 5 minutos, se calhar faz toda a diferença. O que é que tu criavas de diferente para que houvesse um incentivo para as pessoas darem mais 5 minutos ao associativismo? É assim, a parte económica, eu penso que isso iria desvirtuar de alguma forma. Não estou a falar de parte económica. O que é que tu criavas? Nós já tínhamos falado um pouco, talvez, dos incentivos a nível de rendimentos do IRS, em que pudessem fazer alguns benefícios. Ou seja, eu penso que isto seria uma mudança que não é a nível local, ou seja, isto é a nível nacional, é uma mudança política, poderia ser uma estratégia bastante interessante, mas numa fase inicial, independentemente, eu penso que é o gosto em si, ou seja, preparar os dirigentes presentes, ir à procura, neste caso o Pedro deu este exemplo da existência dos recursos humanos, a parte de jovens existe clube, com certeza que existe, precisamos de técnicos. Os técnicos, por norma, nos dias de hoje já não é, há um pagamento associado, há um pagamento, uma cota, uma mensalidade, e a partir do momento que os jovens pagam uma mensalidade, há uma verba que pode ser alocada para o pagamento ao treinador, ao monitor, a quem esteja presente regularmente para acompanhar os treinos. Embora sabemos que depois os dirigentes que acabam por ir às provas, os diretores desportivos, estão isentos ou não são remunerados por isso, muitas vezes pagam do seu bolso o gasóleo para transportar as crianças, mas hoje em dia aqui em Tomar e no Concelho, nas freguesias, temos provas dadas e acompanhamos semanalmente nas várias modalidades desportivas em todas as freguesias. Existem boas práticas e bons exemplos, excelentes dirigentes. Seria mesmo encontrar quem tivesse o gosto, o apreço para poder abraçar, quer este, quer outros projetos e outras modalidades. Mas aquilo que eu vejo a crescer. Aqui o problema mais a nível de, como eu iniciei, a parte do envelhecimento dos dirigentes. Temos aqui excelentes, eu penso que, não vou mencionar juntas de freguesia, mas temos excelentes exemplos de apostar também nos jovens, e acho que é nesse sentido. Apostar nos jovens, entregar ou dar
tempo e disponibilidade para que possam dar de si e, pronto, e chegar a assumirem responsabilidades que, estando em casa ou a própria escola, não lhes permite. Eu posso mencionar aqui a minha formação de base, numa fase aos 16 anos, da entrada na Associação de Natação do Distrito de Santarém, foi criada, foi presidida na altura, e um dos grandes dirigentes, o Carlos Gonçalves, também vosso colega aqui na rádio, e foi um mestre para mim, e que atrás de mim na altura, comigo foram dezenas de jovens que hoje em dia continuam a fazer um trabalho em várias áreas desportivas, por onde quer que passem, quer a nível de desporto, quer a nível de formação profissional. Ou seja, dão-nos tarefas de organização de eventos, de agarrar um microfone e termos que pôr em prática, neste caso, as atividades das provas de natação, na parte da arbitragem, darmos formação, preparar cursos de formação para todos, a nível de desporto escolar também, na área da formação de preparação de jovens árbitros. E quem diz isto, diz também numa simples festa da aldeia, quando se dá a possibilidade de um jovem de 15 anos estar atrás de um balcão a vender senhas, a fazer limpeza das mesas, a preparar ou a ajudar na preparação das refeições para a festa de celebração do ano da associação, da festa da igreja, acabam por ser incentivos e práticos, efetivos, que desenvolvem estas competências que nós falamos dos benefícios do desporto. Neste caso, os benefícios do associativismo é do enriquecimento único e muito especial. Eu, quando estava em Timor, as oportunidades e as ofertas não são muitas, e como professor e fui durante vários anos diretor de escolas, abri 2 escolas em Timor-Leste, e era uma das coisas que eu partilhava com os pais, é aproveitarem as oportunidades que são dadas, porque as oportunidades não são muitas, não nos surgem muitas oportunidades, muito menos lá num país com muitas dificuldades económicas e sociais. E então a ideia será mesmo, e mesmo estando em Portugal, estando aqui em Tomar, a ideia será mesmo aproveitar as oportunidades. Vai haver uma formação a nível de desporto, a nível cultural, a nível qualquer tipo de evento. A ideia é participar de uma forma ativa, sair de casa, acaba por ir de encontro àquilo que falámos anteriormente e os problemas que estamos agora a deparar-nos na sociedade, que é o sedentarismo, a facilidade em que as crianças têm de se ocuparem agarrados aos tablets, aos telemóveis, e é sair de casa, tirá-los de casa, e os próprios pais, deixo aqui esta, não em termos de conclusão, mas este rap para que os pais lancem os seus filhos, empurrem os seus filhos para atividades, para eventos, para a associação da aldeia, e possam promover, porque penso que são a chave do crescimento do associativismo, é de boca, é pais para filhos, e é dos dirigentes que lá estão encontrar soluções e estas estratégias para que possam captar, trazer de casa, tirar as crianças de casa e que possam envolvê-los nas várias dinâmicas associativas. Vasco, penso que há um estatuto do dirigente desportivo a ser cozinhado no Parlamento. Foi agora interrompido, devido àquele, todos sabemos o porquê. O que é que tu acrescentavas nesse estatuto que vai ser votado na Assembleia da República? De introdutório deste tema, deixa-me dizer que desde 2010 que entrei no mercado de trabalho, que trabalho numa associação, ou seja, a nível sempre com direções amadoras, não é? Portanto, estamos a falar em 15 anos, não é? Tudo o que isso implica, atenção, porque as direções amadoras arranjam dinheiro e não recebem. Certo. Portanto, se foram 15 anos, 4 direções, e aquilo que me preocupa é que desde 2010 até então, o número de dirigentes no papel continua a ser o mesmo, mas o número de dirigentes no ativo caiu para 1/3. Ok? E isso é que me preocupa nesta discussão, mais do que se a Câmara dá mais 10 euros ou se a Câmara dá mais 1000 euros. Okay? Por isso eu disse que este associativismo é o cerne da questão. Sem dúvida. Ou seja, sem associativismo não há desporto, não há clubes, não há nada. E sem pessoas, quer dizer, como é que damos a volta a isto? Porque não nos preocupa os técnicos, porque os técnicos à partida vão aparecer porque serão remunerados e eles existem, não é? E pronto, é só ir à procura deles, porque eles
eles vão de aparecer, apesar de cada vez também ser mais difícil os recursos humanos, atenção, não, mas lá chegaremos, agora estamos aqui. Portanto, e mais que isso, temos que ir à procura destas tais estratégias para captar as pessoas para o associativismo, não é? E temos que encontrar, se calhar, a fórmula para lá chegar. Não é fácil, e esse tal projeto que aí vem tem de realmente trazer algo de bom e algo que traga as pessoas novamente para o associativismo, porque casas como a Gualdim Pais, como o Ginásio Clube de Tomar e outros, não se fazem, como todos, mas algumas maiores do que outras, não se fazem com o presidente. Isso é impensável, não é? Hoje em dia tem que se fazer com mais pessoas, e é conseguirmos trazer essas pessoas para aqui, e não pode ser com a remuneração, porque isso vai desvirtuar completamente o associativismo. Terá que ser com outras medidas e incentivos, sejam eles a nível familiar, que consigamos, essas pessoas tenham em casa, traga-lhes mais alguma coisa para casa para lhes dar em troca desse tempo, porque aquilo que me preocupa e que eu vejo é que já ninguém quer fazer essa troca. Okay? Cada vez menos há pessoas a quererem fazer essa troca do eu vou lá, mas eu não preciso nada em troca. Okay? Cada vez, e isso preocupa-nos, claro, a evolução social assim o está a ditar, não é? Mas realmente é preocupante. Vamos fazer um desconto no IRS, por exemplo? Por exemplo, mas aquilo que me preocupa é se não vamos cair não vamos cair mesmo no desvirtualismo do associativismo, e se não vamos criar realmente órgãos de gestão dentro das associações remunerados para aquilo ser uma empresa. Não é? E era bom que isso não acontecesse, mas eu sinceramente aquilo que estou a ver é que o caminho poderá ser esse, não é? Porque é profissionalizar os dirigentes. Mas acho que isso entristecia-me imenso pelo aquilo que o Tiago falou do nosso passado, não é? Porque vimos o Carlos Gonçalves, não é? E outros, não é? Mas, não é? Bruno Graça, no que diz respeito à minha associação, e outros que vieram depois, inclusive ainda hoje, o João Loureiro, na Associação de Natação do Distrito de Santarém, não é? Que saiu da sua carreira profissional, e a profissão dele neste momento, a custo zero, é presidente da Associação de Natação do Distrito de Santarém. Pronto, e vejo outra dificuldade, que havia muita gente com reformas muito cedo, não é? Que faziam com que pudesse ainda ter anos ativos dentro das associações, que agora não existe. Não é? João Loureiro é um caso, porque por causa de ser militar, e acaba por terem ainda, mas cada vez estão a deixar de o ter também, não é? Mas mesmo noutras áreas, que aos 55, 58, 60 anos, saíam da sua área profissional, precisavam de algo, não é? Para os manter a chama viva daquilo que gostam de fazer, iam realmente para essas associações. Coisa que agora não acontece, porque, não é? Tenho um exemplo em casa do meu pai, que saiu agora quase aos 67 anos, 67 anos, tem quase 70 anos, está com vivacidade e com vontade de ir integrar uma... Se calhar não tem a mesma que tinha se fosse 57, quando saiu o João Loureiro, ou... Não é? Pronto, e acho Vasco, que aqui em relação ao modelo de isso. associativismo, o que é que tu achas, o que é que tu mudavas para melhor, ou para pior, neste caso, ou o que é que melhoravas, na tua opinião, que estivesse mal? Eu acho que eu concordo, quando falas no modelo de associativismo... De vários exemplos. Posso-te dar o exemplo de Tomar, posso-te dar o exemplo de Abrantes, que já é ligeiramente diferente, o exemplo de Orém, que também é bom. Há vários exemplos de modelos de associativismos. Isto tem a ver com os municípios. Certo. E neste caso, depois também podemos falar do Governo Central. E certo. Aquilo que é no teu caso, podes falar disso, o projeto olímpico e com atletas olímpicos. Eu acho que começando então por esse tema, eu acho que continua a ser curto o que vem do Governo Central, inicialmente. Continua a ser curto, principalmente para os clubes e para os treinadores. Para os atletas, só quem chega mesmo ao topo não é mau, okay? Podemos dizer que não é mau, mas para lá chegar é preciso também incentivos, não é? E esse é que logo aí está o grande problema. Portanto, só há, para vocês perceberem, e eu agora que estou completamente dentro disso, só há incentivo monetário para
o terceiro, o segundo, o primeiro, em europeus e mundiais e Jogos Olímpicos. Não existe apoio financeiro para mais ninguém, ok? E nós sabemos aquilo que custa, seja em que desporto for, chegar a um terceiro lugar, que é o mais baixo, vá, terceiro lugar europeu, não é? Porque é o mais baixo que ganha alguma coisa, para chegar a um terceiro lugar europeu. Portanto, logo aí estamos mal nesse sentido, tem que se pensar um bocadinho em começar um pouco mais abaixo, se calhar o campeão nacional já deveria ter algum retorno, fosse ele financeiro, fosse outros qualquer, medidas no apoio à universidade, na sua vida estudantil. Portanto, no Governo Central, logo aí, começamos logo por aí. Depois, na parte aqui a nível regional e local, eu considero o modelo de Tomar bastante bom nesse sentido. Acho que tem vindo a ser implementado e tem sido a vir melhorado cada vez mais. Eu sou algo muito ligado à parte competitiva e não vou conseguir desligar-me disso e vou ter que transmitir isso também, que é a melhoria que eu faria nesse sentido era que realmente o resultado desportivo fosse mais beneficiado ou mais premiado, exatamente, dentro do nosso modelo de associativismo do município de Tomar. Acho que aí é o ponto-chave e aquilo que eu posso criticar e posso dizer que poderá ser uma melhoria, porque ao resto eu acho que está perfeitamente adequado e tem vindo a ser melhorado nesse sentido. André, qual é a tua opinião sobre o associativismo e que alterações fazias neste caso? Voltando aqui à parte da legislativa, então, que está a ser produzida, e enquanto eles estavam a falar, uma pessoa vai também aproveitando para refletir um pouco sobre o assunto. Sim, os incentivos fiscais é sem dúvida um incentivo que poderia ser, incentivos fiscais, vamos aqui falar do dirigente associativo, não é? Porque a parte dos técnicos, na maioria, são remunerados, se são bem ou mal, isso aí é discutível, mas tem uma remuneração, ou seja, de alguma forma são profissionais, ou seja, agora, aqui a questão do dirigente associativo, trabalho totalmente voluntário, ainda por cima com implicações criminais em caso de... Criminais, okay. E não só. Pronto, sim, e das dívidas, etc., poderão ser, exatamente. Agora, aqui a questão, sim, os benefícios fiscais, aqui eventualmente o tempo de serviço dedicado à associação poder entrar para a idade da reforma, poder entrar como tempo de serviço para baixar a idade da reforma, por exemplo. Não sei, mais o desconto direto, eventualmente, não só, eu estava-se aqui a falar de IRS, mas não enquanto se entrega ao IRS, eventualmente em sede de IRS de redução mensalmente na taxa de IRS, assim como se recebe por ter um filho, 2 filhos, ser casado, não sei, ter ali uma redução de 1%, 2% na taxa de IRS por ser dirigente associativo. Não sei, eventualmente este tipo de incentivos... Podes. Sim, mas depois íamos ao problema que o Vasco apresentou ainda há bocado. As listas iam ser ainda maiores, mas se calhar quem aparecia tem, mas isso compete depois dentro de cada associação, depois compete dentro de cada associação haver a fiscalização. Sim, ou não, mas não seria fácil. Não, mas é que, atenção, o Vasco não diz que as listas são maiores, porque as listas para fazer a direção são 9, 12 elementos, vamos falar aqui, ou seja... E aí, voltando e aí também nesse ponto, ou seja, eu noto que nos clubes maiores da cidade, do concelho, não há tanto essa dificuldade a arranjar uma direção, quer dizer, não sei se não há. Posso-te garantir que há. Sim, há aqui uma ou outra que talvez não tenham pela dimensão. O caso agora da União de Tomar. Sim, aos anos, não é? Pronto, e o trabalho voluntário que é feito por quem lá está, porque o dinheiro do município é uma boa ajuda, mas não chega de maneira nenhuma e, portanto, tem que arranjar patrocinadores para isto tudo. Ainda ontem tive essa conversa com o atual presidente da União de Tomar e ele estava a dizer isso mesmo, que é tempo que ele perde e que ele investe à procura de patrocinadores, etc., para conseguir manter a atividade do clube. Pronto, mas
Em relação ainda aos dirigentes de desportivos, aquilo que eu também noto muito é que há muitas associações, e essas aí se calhar não tanto no concelho, mas mais nas freguesias à volta do nosso concelho e que não são a freguesia urbana. Aquilo que eu noto é que há uma dificuldade imensa em arranjar listas sucessoras para manter a associação, e aquilo são pessoas que eu vejo que têm 80, acima de 80 anos e que queriam manter a atividade daquela associação, porque para aquela pequena comunidade é importante, quanto mais não seja para abrir o café, ok? E que eles vão fazendo aquele esforço e não aparece ninguém que queira pegar na associação. Isso é uma das questões. Outra questão também é, muitos dos dirigentes associativos estão naquela associação porque enquanto os seus filhos estiverem lá a praticar, a terem a prática desportiva. A partir do momento que eles mudam, ok, meus amigos, agora venha outro, porque, ou seja, eles aproveitam o tempo que têm que estar à espera deles no treino para dedicarem à associação. Ok, vamos aproveitar, rentabilizar o tempo que aqui estou, em vez de estar ali a mandar bitites ao treinador, olha, faça mais assim, faça mais assado, vão para a parte da direção do clube. Pronto. Esta relativamente ao modelo associativo, sim, pronto, aqui eu espero que eles falem à vontade comigo, porque não é por eu estar aqui que vão falar bem ou vão falar mal, não, nós ali temos esta filosofia da melhoria contínua, e como disse, ainda ontem estive em reunião com o Presidente da União de Mar, pronto. Entre os outros assuntos estivemos a debater o porquê daqueles apoios àquela coletividade e de facto ficou tudo esclarecido, pelo menos da minha parte e da parte dele também, mas há de facto ali nuances que nós podemos introduzir e ir melhorando. E isto que o Vasco está a dizer, já tínhamos falado, pronto, só que o dinheiro está curto para a quantidade de associações também que apareceram, e todos os anos, se vocês forem ver, começou nas 70 e tal registadas a pedirem, e neste ano estão 116, nunca tivemos tantas. Nós temos mais do que 116 registadas, lá no nosso registro atual temos ali à volta de 170, 180 associações, mas 116 que concorreram e que se candidataram ao programa de apoio ao associativismo. E os requisitos em dia? Sim, tem tudo, sim. Uma outra que estamos só à espera porque se atrasaram, não estavam habituados, também foi uma questão que nós pedimos este ano, fomos alertados para isso e então tivemos que solicitar esses comprovativos. Não quer dizer que não estejam, não viram, foi a tempo, não, pronto, mas certamente irão entregar e já entregaram mais algumas, mas ou seja, eles perdi-me agora aqui um bocadinho Estavas a falar do número de associações. Sim, ou seja, tem vindo a aumentar, e o dinheiro, exatamente, o dinheiro também tem vindo a ser feito um investimento maior, obviamente, no associativismo, mas está curto, 600 mil euros não chegam. A nossa primeira análise foram 780 mil euros. Para ser o que deveria ser, eram 780 mil euros. Mas isto é como tudo na vida. Nós temos um orçamento, temos que cumprir. E mesmo assim não conseguimos cumprir. Ficámos um bocadinho acima, 623. Pronto. Iremos tentar no futuro pedir o reforço a esta verba, porque de facto eu acho que os clubes já perceberam, ok, é uma ajuda. Não paga nem de perto nem de longe o trabalho que as associações fazem. Não paga. Mas isto é um trabalho que as associações fazem e que o município, que são também competências do município. E, portanto, se o município não tem recursos nem capacidade para os fazer, então vamos apoiar as associações que eles vão fazer aquilo que o município, em último caso, deverá fazer. Pedro, o que é que tens para dizer sobre este tema, associativismo? De certeza que tens muito. No teu caso, tens a experiência do hóquei patins e de lidares com várias associações. Antes de mais, eu estou ligado ao hóquei, já há 20 anos, 24 anos como treinador, como atleta antes. Eu estive ligado ao associativismo sempre como técnico, nunca dentro da associação, mas o que é que acontece? Acompanhei muitos coordenadores e não é 5 minutos, ó Paulo. Aquilo eu apanhei em 24 anos, sei lá, se calhar 6 ou 7 coordenadores, porque é o que eles dizem. Eles estão ali 2 anos, o desgaste é tanto que eles mesmo
por exemplo, o coordenador principal do Sporting Clube da secção, quando eu estive aqui, 2, 3 anos, não aguentavam mais porque eram as críticas dos pais, eram os treinadores, eram as responsabilidades com a associação, eram os pagamentos. Depois eles viviam muito, por exemplo, o clube, a secção precisava muito de dinheiro. Onde é que iam buscar? Às feiras de Santiria, tinham que dar horas, muita gente metia férias. Portanto, eu acompanhei muito isso porque, pronto, como estive lá muito tempo, eu falava com eles e das dificuldades deles. Mas, voltando atrás, eu considero, mesmo com estas dificuldades todas, o associativismo é a base das ligas profissionais. Porque, repara, mesmo os clubes, certo, estamos com dificuldades de dirigentes, mas mesmo agora continua a ser quem é que alimenta as ligas profissionais de futebol, de hóquei, de basquete? De onde é que vêm os atletas? É daqui. Portanto, eu até considero que isto nem está assim tão mal, porque, olha, quantos clubes temos aqui? Quantas modalidades são praticadas cá em Tomar? Se calhar podiam ser um bocadinho mais. Portanto, eu acho que nem está assim tão mal. Pois, as instalações é que não. A dificuldade também é essa. No horário nobre, atenção, das 5, eu estou a dizer das 5 e às vezes é um bocadinho cedo, mas das 6 às 8 da noite houvessem mais instalações. O problema é que depois também começa a ficar muito tarde para os miúdos praticarem e é difícil mandá-los treinar a partir das 8, a partir das 9, a partir das 10. Então, quem começa a treinar às 8 só chega a casa às 10h30. Eu vejo os miúdos do judo, que é uma coisa, eles moram ali para os meus lados, os gêmeos. Eles, no inverno, eu venho cá abaixo passear a minha cadela, mas eu já estive no sofá e tal, e eles à meia-noite estão a passar de bicicleta. Isto é para lá chegar, é preciso este esforço. Sangue, suor e lágrimas. Completamente. Posso dizer com conhecimento. E estes dois eu acompanho diariamente, desde pequeninos, que os vejo ali a passar à minha porta. Pedro, mais contributos para o associativismo. O que é que inserias, por exemplo, no estatuto que está a ser elaborado pela Assembleia da República? É muito difícil tudo o que eles já disseram, eu concordo, mas como é que vamos colocar isenção ou diminuir a todos os dirigentes? Tem que ter regras, mas tem que ser criado um estatuto com um objetivo, que é arranjar pessoas para o trabalho voluntário ser compensado. Sim, se calhar Quer dizer que sejam remuneradas, mas... Ou dar mais tempo, se calhar, por exemplo, também é difícil, mas as horas que eles estão ali compensarem, fazerem menos no trabalho, sei lá, também é mais difícil, não é? Pronto, não deixavam, obviamente, é difícil, mas... No público ainda poderiam, mas agora um privado não iria. Por exemplo, repara no entroncamento, agora estou lá no entroncamento, elas estão todas as noites praticamente lá no clube. É por gosto, é porque têm lá os filhos, é porque querem ver o clube a crescer, e se calhar estamos a conseguir, mas é principalmente porque têm lá os filhos, percebes? Não sei como é que, por exemplo, tu vais dar o contributo ao entroncamento daqui para lá? Não, tens de ter uma ligação à associação, normalmente é os filhos, normalmente é alguém que passou ou um pai que trabalhou lá na associação e que tu deste continuidade, mas tem que haver alguma ligação, certo? É muito difícil, eu não consigo dar se calhar o que ele estava a dizer do IRS, mas como é que tu vais filtrar, como é que tu vais dizer quem? Uma utilidade pública. Vou outra vez tocar no assunto da idade da reforma, que eu acho que é... Sim, que eu via quando era miúdo, e não eram muitos aqueles senhores que estavam no Sporting Tomar, na Gualdim Pais, que estavam lá sempre. O meu pai reformou-se aos 50 e poucos anos, estava no Sporting É, Tomar, teve lá anos. Sim, Não é? E isso aí é que estava, eu acho que esse é que é o ponto, não é? Façamos esse exercício de nos relembrarmos disso, e havia lá sempre um ou dois senhores que estavam lá sempre e que não saíam de lá. Sim, no Sporting Tomar havia muitos, no entroncamento também há. Sei lá, na Gualdim Pais o Sr. Júlio, no Sporting Tomar o teu pai, o Sr. Ferreira também. Exatamente. Ferreira, sim. Pronto. E estes senhores desapareceram. Yeah. Desapareceram, pura e simplesmente.
Agora só acontece mas estes senhores estavam agregados a esses tais pais e hoje em dia só estão esses tais pais. E aqui, na minha opinião, aqui é que está o ponto. Porque essas tais pessoas, que até, lembro-me da Gualda em Paz de estarem lá alguns, e que até faziam ali um bocadinho de contínuo, não é? De dizer, menino, não faças isso, não é? Era esta pessoa e por quem se tinha um respeito gigante. E não era nunca o presidente da instituição, era sempre um senhor que estava lá sempre ligado, era um diretor, não é? E que fazia, tinha esta, pronto, e há mais recentemente até na Gualda em Paz, e o Tiago relembrar-se-á do Sr. Virgílio Melo, não é? E o André também, na natação especificamente, que estava lá sempre, e pronto, e é estas figuras, não é? Do desporto, porque elas são figuras do desporto, porque são importantes, que eu vejo que desapareceram. Vamos terminar isto e vou-vos colocar uma questão muito, muito simples e muito rápida. O que é que vocês mudavam para melhor do desporto em Tomar nos próximos meses e nos próximos anos? Tiago. Vou continuar a ser o primeiro, mas Deixa-me. Eu continuo a achar que eu venho de uma realidade completamente diferente e as infraestruturas têm vindo a crescer, as condições têm vindo a crescer, o incentivo tem vindo, que eu vejo, a minha percepção, as parcerias com o Politécnico, com várias, a nível de desporto no geral. O que é que poderia ser melhorado? A cidade desportiva? Os resultados penso que é o menos importante. Aqui o mais importante é mesmo o volume de atletas, mobilizar ao máximo de jovens para a prática desportiva e eu estou a falar em jovens, não só aos jovens. Eu penso que cada vez mais se vê pessoas de todas as idades a fazer desporto, a preocuparem-se com o seu estilo de vida e com a sua saúde. E nesse sentido também se vai vendo dinâmicas e organizações, é que há cada vez mais pessoas a participar. A parte do dirigismo penso que seria importante, ou seja, sensibilizar, e lanço mais uma vez este repto, aos dirigentes presentes para encontrarem estratégias para puxar, que sejam os pais, que sejam 3, 4 anos que estejam os pais num ciclo diretivo, serão uma mais-valia para aguentar durante aquele período a ida às provas, a parte da organização logística e secretariado de algumas atividades, de alguns eventos. Ou seja, encontrar estratégias internas para encontrar, ou seja, promover o associativismo, incentivando os jovens a entrar e envolver ao máximo os jovens, mesmo para dirigentes, mesmo que estejam a estudar no ensino secundário, estejam no universitário, trazer jovens para o dirigismo. Nós temos aqui, não só, mas é uma associação que é presente, de Sem-Soldos, o SCOC, que é uma mais-valia, tem dirigentes associativismo de referência, estou-me a lembrar, e tem maior proximidade com o Craveiro, e o trabalho que é feito por eles, com a ajuda dos jovens, e temos outros, na além da Ribeira, tantas associações, não queria estar a mencionar especificamente, mas penso que a estratégia de captar os jovens para integrar os corpos diretivos das instituições, associações juvenis, para dirigir clubes, seja associações, seja instituições religiosas, na área da música, na área do teatro, das artes, da cultura, todo o nível. Vai tudo dar, encontrar estratégias, são associações em todo lado. Estratégias para envolver dirigentes jovens para promover e desenvolverem. Todos saem a ganhar. Sai o clube, sai os jovens e sai todo o dinamismo que roda em volta dessas mesmas Vasco, associações. esta última questão. O que é que tu alteravas, mudavas ou acrescentavas? Olha, eu tenho que ir ao encontro daquilo que... Tenho que defender a minha classe. Não é? Por assim dizer, a classe do treinador. E acho que a valorização do treinador, a procura pela formação e qualidade do treinador, que é desvalorizada em Tomar, claramente, por alguns dos clubes que mais treinadores têm. Digo isto com toda a certeza daquilo que estou a dizer e sem qualquer problema da crítica. E acho que
e acho que é por aí, porque precisamos mais de qualidade na formação, okay? Não é só quantidade, não é ser ter muitos, okay? É de qualidade na formação, e quando eu digo qualidade, e aí, apesar de eu ser muito ligado ao resultado esportivo e querer sempre mais e melhor, não é só a qualidade para o resultado, é a qualidade em toda a abrangência que é ser treinador de um grupo de jovens atletas. Portanto, qualidade dos recursos humanos e valorização desses mesmos recursos humanos. André. Bom, eu terei de puxar aqui a brasa à minha sardinha, e isto é o que eu costumo dizer ao meu presidente e à minha vereadora, que isto muitas vezes as coisas têm mais desenvolvimento maior, os recursos humanos que tu envolves em cada uma das coisas. E portanto, eu diria que se calhar na área do desporto, na parte do município, teremos que ter mais um técnico ou 2 de desporto, portanto, no mapa pessoal já está previsto contratarmos um técnico. Em termos das instalações desportivas, pronto, sim, poderá haver, sim, há umas obras que têm que ser finalizadas para termos as condições ideais para a prática desportiva em cada uma das instalações que temos em Tomar, portanto isso é uma situação que também tem que ser resolvida. A questão do programa de apoio ao associativismo, na minha opinião, também tem que levar aqui um reforço da verba que apoiamos os clubes. Sim, mas concordo também plenamente. Aliás, eu acho que tivemos esta discussão há pouquíssimo tempo sobre a questão dos técnicos, ou seja, é fundamental que os técnicos tenham formação. Eu não estou a dizer que sejam licenciados, pronto, o ideal será, ok, mas os técnicos também, todos eles têm que ter as suas cédulas profissionais, o que já foi um desenvolvimento enorme na legislação e naquilo que é a condução da atividade desportiva por alguém que tem algum conhecimento, mas sim, é muito importante o investimento nos técnicos credenciados e evidentemente licenciados. Pedro. Concordo, técnicos credenciados, mas eu acho que também ter uma cidade desportiva como Rio Maior, por exemplo, eu vou à Maia, aquilo está tudo centralizado, vamos a Rio Maior, temos tudo, temos ali 3 ou 4 campos de futebol, temos 2 ou 3 pavilhões, temos tudo junto. Aqui vais lá abaixo ao atletismo, vais lá em cima à natação, o ténis lá em cima. Se calhar, se conseguíssemos um espaço onde tivéssemos tudo, com mais espaços e se calhar melhor qualidade, talvez um dia, não é fácil criar agora na piscina. Isso foi, e já foi discutido com este presidente enquanto vereador na altura. Já foi discutido, há uma possibilidade, é assim, pronto, ok, nós temos as nossas instalações que estão, aqui é difícil crescer uma cidade desportiva, havia um projeto, sim, mas lá em cima na zona do complexo, talvez a coisa fosse possível. Mas pronto, isto é uma, não vou alargar porque isto foi uma discussão interna, sim, mas eu concordo contigo, deixa-me só dizer, porque para mim, enquanto dirigente do município, é muito mais fácil eu ter uma instalação onde eu tenho tudo concentrado, porque em termos de recursos humanos, para mim é tudo muito mais fácil. Nós estamos sempre a ver as carrinhas já andam atrás para a frente. É tudo muito mais fácil, em termos de recursos humanos, que é uma grande dificuldade do município também contratar, porque há aqui questões legais também, mas é tão mais fácil ter tudo concentrado, mas é assim, na nossa cidade é isto que temos e é com esta realidade que nós julgamos. Mas vou voltar a bater na tecla e concordo muito com o Vasco, muito. Eu vejo muitos clubes a funcionarem com técnicos que não são técnicos. E isso, não sei se estamos a formar, percebes? Isso não é formação, é metê-los lá a fazer a atividade. Isso não é formação, acho eu. Portanto, mas para teres técnicos, se calhar é preciso haver associações a funcionarem que tenham algum dinheiro para conseguir captar os técnicos, certo? Portanto, isto... Mas quem é que são as associações que conseguem ter esse funcionamento? É associações que tenham muita gente a trabalhar e que se dediquem mais do que os 5 minutos à associação, não é? Portanto, isto não é fácil. Outra coisa, temos aqui, por exemplo, eu agora
como já sou idoso, já não faço hockey, só treino, jogar isso já não. Mas ando a correr. E, por exemplo, eu vou à mata, não se vê lá ninguém. E temos, aquilo é ótimo, correr lá, eu gosto. Vais ao estádio, vês, quem é que vês lá a correr? Os dos clubes. Vês lá muito pouca gente a correr. Portanto, nós até temos espaços, claro que estão em cada sítio, mas se calhar também era importante as pessoas começarem a praticar mais desporto. Percebes? Porque na mata há muito espaço para correr, temos muitas matas aqui próximo e o pessoal corre pouco, o pessoal faz pouca atividade física. Ok, muito obrigado. Penso que foi perfeitamente perceptível as vossas ideias. Foi também perceptível que andámos sempre aqui numa pescadinha de rabo na boca. Começámos pelo desporto como complemento, avançámos para o desporto escolar, terminámos nos associativismos e chegámos todos à mesma conclusão, que uma coisa depende da outra. E, portanto, contra factos não há argumentos, resta-me agradecer-vos. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um contributo muito bom para este debate e para esta gala desportiva que se realiza 1/7 no Hotel Vila Galé. Muito obrigado e boa noite.